Então, vamos lá, né? Bom dia a todo mundo, certo? A gente vai, principalmente dos blocos que a gente vai falar mais aprofundado, né? O Mercosul, a gente já passou por essa fase, certo? O principal bloco da América do Sul, o Brasil faz parte dele, pode-se dizer até que o Brasil é um país líder, né, do Mercosul, por ter um mercado consumidor maior, é a maior economia e tal, acaba assumindo esse papel de importância. O NAFTA, que é o bloco que envolve os Estados Unidos, a gente acabou falando um pouco sobre ele, e agora a gente vai falar da União Europeia. Os outros blocos, que são blocos da América Central, da África, alguns blocos da Ásia, tá naquela parte de blocos econômicos 2 que eu fiquei de passar um exercício para vocês, que é uma espécie de montar uma tabela, tal, com algumas informações para fixar melhor. E acabei ainda não passando, mas penso eu que ao término das aulas de hoje eu lembrarei e farei, ok? Então vamos para a União Europeia. A União Europeia ela tem todo um histórico de formação, né? Inicialmente a União Europeia é um mercado comum, ela se encaixa como um mercado comum, porém ela dá alguns passos em direção a uma chamada União Monetária, Econômica e Política, União Monetária e Política, né? Já que monetária já está ligado ao conceito de, de economia. Ou como alguns costumam chamar, acho que no nosso livro mesmo o autor chama de União Econômica apenas. Só que ela caminha para isso, tem algumas pequenas coisas que faz com que a a União Europeia ela não chegue a ser considerada uma União Econômica. Mas, enfim, vamos passar por isso para dar uma observada, né? Então, partindo aí para o histórico aí, certo? Nós temos uma primeira tentativa, né? Na verdade, uma tentativa com sucesso de fundação, né? Que é lá em 1957, né? Com a Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Só que isso aí é em 1950, certo? Antes disso, nós temos em 1947, e aí é importante observar que a formação da União Europeia ela está ligada ao Plano Marshall. Todo mundo lembra, certo? Estudou isso tanto na história quanto na geografia, que o Plano Marshall foi aquele plano de recuperação que a Europa sofreu pós Segunda Guerra Mundial, certo? Sabemos que na Segunda Guerra Mundial o foco do conflito armado foi principalmente na Europa, certo? Principalmente mesmo na Europa, um pouco ali do norte da África, mas só questão ligada à vigilância, tal, questão de destruição, de dano, tanto por parte de vidas humanas como de estruturas, foi principalmente na Europa. E os Estados Unidos, certo, a, aderiram a um processo de recuperação das áreas mais destruídas pela guerra. E aí foi introduzido 2 planos de recuperação econômica com dinheiro norte-americano. Um deles, o Plano Marshall, introduzido na Europa, e o outro, o Plano Colombo, que foi introduzido no Japão, que foi destruído lá pelas bombas esse mês, agora há poucos dias, fez 75 anos do ataque criminoso nuclear dos Estados Unidos ao Japão. E aí, esse Plano Marshall, justamente, ele começa a ser o pontapé inicial para a Europa se organizar em grupo, porque até então você tinha uma individualidade muito grande
dos países europeus. Pode ter certeza que um conflito hoje, como foi o conflito lá do final dos 30, dos anos 40, a Segunda Guerra, a Europa está totalmente junta e unida, lutando junto, certo? Diferente daquela época, que inclusive você tinha até uma divisão dentro da própria Europa por objetivos completamente diferentes. Questão de Segunda Guerra, que vocês já viram bastante isso lá, como eu falei em outros momentos. E aí, o Plano Marshall, ele classifica, certo, a introdução desse plano, a formação de uma, como o nosso livro traz, de uma verdadeira cooperação econômica, para que a partir desse dinheiro que foi fornecido, claro, em forma de empréstimo pelos Estados Unidos para manter um controle sobre a Europa, por aí vai, certo? A Europa ela começa a administrar os países europeus juntamente com os Estados Unidos esse dinheiro em conjunto. Então você começa a ter o primeiro passo para a União Europeia, que seria essa, deixa eu editar o celular aqui, que seria essa cooperação econômica para administrar o Plano Marshall. Ok? Então a gente tem o primeiro passo para essa organização. Ok? Pouco depois do Plano Marshall, certo? Ainda antes dos anos 50, nós vamos ter a fundação mesmo de uma entidade para administrar esse dinheiro, que se dá no ano de, deixa eu procurar aqui o ano, que eu sou horrível de ano, vocês sabem disso, certo? 1948, certo? Que é uma organização europeia de cooperação econômica. Então, para administrar os fundos do Plano Marshall, para distribuir, para fazer a coisa realmente funcionar, já que era um plano de recuperação, a Europa criou uma entidade, certo? A Organização Europeia de Cooperação Econômica, para coordenar esses valores, ok? Essa foi a ideia da criação da organização, administrar os fundos. Então a gente começa a Europa dessa forma a caminhar para uma grande cooperação. Aí em 1950, certo? Essa parte aí do Plano Marshall, muita gente não olha, alguns livros inclusive nem traz isso. Alguns professores dizem, não, isso aí era uma questão muito ligada à guerra, os americanos estavam dentro, tal, mas eles estavam dentro no início das coisas. Assim que o dinheiro foi liberado, assim que a ajuda chegou, está aqui a Europa o dinheiro, recupere, se eu estou emprestando, vocês vão me dar depois, todo mundo sabe qual a ideia disso, mas ainda tinha o dedo americana. E só a Organização Econômica, a OSCE, certo? Que já tem apenas países europeus. E aí, em 1950, muita gente coloca que que esse é o início mesmo histórico da questão europeia, descarta o Plano Marshall. Eu acho interessante não descartar, porque muitos autores consideram isso, e isso pode cair numa questão, você não pode descartar que a cooperação começa com o Plano Marshall, porém, em 1950 é que ocorre a fundação da SECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ok? Deixa eu ver aqui os países que faziam parte. Eu tenho aqui França, Alemanha e Itália, certo? Bélgica, França, ou Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, né, Holanda. Então, nós temos a SECA e a Benelux, certo? Como sendo a real coisa. Benelux, as iniciais de Bélgica, Nederlândia, Países Baixos e Luxemburgo, que já existia muito acordos multilaterais, né, entre esses três países, sendo ali o embrião mesmo, a semente da União Europeia.
E aí, com a formação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a chegada desses outros países, inclusive países com bom potencial econômico, citando França, Alemanha e Itália, formam um grupo de 6 países e que aí eles passam a controlar o mercado europeu da comercialização de carvão mineral, da comercialização de aço. Então, a gente tem um agrupamento de países apenas europeus, certo? Com regras, com normas, uma coisa formal no que diz respeito à questão ligada à mineração e à produção de aço, ok? E aí a gente começa a ter uma cooperação econômica maior, a gente começa a ter uma coisa um pouco maior. Indo ainda nessa linha de tempo aí da Europa, a gente chega à chamada criação da Comunidade Econômica Europeia, ok? Que ocorre já no final dos anos 50, certo? Especificamente em 1957, fiz a anotação aqui, que aí é onde é assinado o chamado Tratado de Roma, certo? Nós já tínhamos a Benelux, que tinha formado, juntamente com os outros países, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e aí em Roma, uma assinatura, né, desse documento que eu falei, essa questão da formalização, é o que chamam de Tratado de Roma. Então, o Tratado de Roma, é bom observar isso, o Tratado de Roma, ele seria o primeiro documento, certo? Que amplia, que tem um agrupamento maior de países para dar passos juntos no que diz respeito a questões ainda apenas econômicas. É bom lembrar isso. E quando a gente chegar um pouco mais à frente, a gente vai ver que a Europa ela começa hoje e agora há tempos não tão distantes a fazer toda uma discussão em uma série de outras coisas juntos, certo? Além de economia. Até então, nós temos, estamos no final dos anos 50 e ainda temos apenas uma discussão do ponto de vista econômico. Os países europeus, eles observaram que depois de toda aquela questão da Segunda Guerra, onde estava todo mundo, cada um praticamente por si, né, mas formando grupos dentro da Europa, né, de interesses diferentes, né, principalmente o interesse da Alemanha do Hitler, bem complicado. Faz esse estudo de Segunda Guerra que vai entender melhor esse início. E aí o que é que acontece? Eles viram que a única forma deles terem uma influência a nível internacional, deles terem um controle maior a nível mundial, era se juntando, porque a Europa é um continente pequeno, certo? A Europa é um continente pequeno, ok? Com países que são boas potências econômicas, mas com mercados consumidores pequenos, por exemplo, certo? Para você ter ideia, o Brasil é um país com 210 milhões de habitantes, a União Europeia toda tem entre em torno de 450, pouco mais que isso, certo? Então o Brasil tem quase a metade da população toda da Europa. E para esse tipo de coisa, o mercado consumidor é importante. Você vai produzir muito, mas vai produzir para quem? Certo? O consumo interno, ele começa a se tornar menos importante. Não é que ele não seja importante, certo? Mas antes ele era muito importante. A ideia de produzir para vender internamente, os caras começam a ver que você tem que ganhar mercado. A globalização da economia, ela propõe isso. E os europeus eles chegaram à conclusão de que ou se junta ou tentar conquistar o mercado sozinho é ser complicado para todo mundo, inclusive, por exemplo, para os países que saem, que chegam à guerra economicamente muito fortalecidos, como o caso da Alemanha, como o caso da Inglaterra. Até para esses países, a Inglaterra, até a Segunda Guerra Mundial, era o país mais rico do mundo. Então, mesmo para eles, seria complicado. Então, para você alçar voos maiores, a melhor forma, e a gente vê que isso está dando certo do ponto de vista econômico e até em outros pontos, era
se juntar. Então, o primeiro documento, certo, lá em 57, é o Tratado de Roma, que converte, transforma, certo, essa chamada Comunidade Econômica Europeia, que vem lá da questão do aço, em um bloco econômico realmente, certo? É nesse momento que surge, certo, uma coisa muito parecida com o que nós temos hoje, que é o mercado comum dentro daquelas categorias de blocos econômicos que vimos lá no encontro anterior, ok? Aí a Europa, a União Europeia, ela começa a crescer, certo? No início dos anos 60, nós já temos agora a gente vai passar aí por uma fase de Europa 2, Europa 2, que é mostrando, aí vocês fazem uma leitura, porque citam o nome dos países e tal, certo? Que é o seguinte, inicialmente, no início dos anos 60, esse bloco econômico, a partir do Tratado de Roma, que é em 57, certo? Poucos anos depois, 5 anos depois, você tem uma comunidade econômica, né? Um bloco de cooperação econômica com 9 países dentro da Europa, ok? Vai passando o tempo, os países que estão fora começam a observar as vantagens de participar desse bloco. A vantagem, certo, de estar fortalecido economicamente, tanto no que diz respeito a questões das exportações, tanto no que diz respeito às questões das importações, tanto no que diz respeito da própria cooperação do ponto de vista econômico, de obras, de empréstimos, de acesso a crédito, né? Não deixa de ser um empréstimo, um acesso ao crédito. Então, isso aí começa a se fortalecer. E aí você sai do início dos anos 60 para os anos 70, de 9 para 12 países. Então, em 75, a gente já tem 12 países formando a Europa. O tempo passa, certo? Nos anos 90, aí outro tratado que é importante a nível de União Europeia, que é o Tratado de Maastricht. Então, esse é importante também. Então, o primeiro tratado, o Tratado de Roma, o segundo tratado, o Tratado de Maastricht, né, que traz a entrada, certo, de Áustria, de Suécia e de Finlândia para a União Europeia. Então, em 75, certo? Aliás, em 75 éramos não, né? Nós somos europeus, certo? Em 75, a União Europeia era 12. No início dos anos 90, a União Europeia já tem 15 países, é onde é assinado o Tratado de Maastricht, né? Ou seja, o Tratado de Roma, que começou tudo, ele começa a ser modificado porque começa a entrar alguns países. Mas a única modificação nesses períodos não é apenas a entrada dos países. Se aí os países já com mais, a União Europeia já com mais representantes, começa a sentar, começa a discutir mais coisas, principalmente do ponto de vista, como eu falei, ainda econômico. Ok? Então, a Europa dos 15 nos anos 90. No início dos anos 2000, você vê, no início dos anos 90, certo? Mais especificamente em 93. No início dos anos 2000, especificamente em 2004. A gente viu que no período anterior você tinha um acréscimo de 3 países, né? Saiu de 9 para 12, saiu de 12 para 15. Quando você chega nos anos 2000, o fortalecimento dos blocos econômicos no mundo todo e o processo de globalização da economia faz com que os países que não estavam participando dessa cooperação observassem o quanto é importante estar junto nas atuais regras e do mercado, como é importante participar de um bloco econômico. É tanto que a União Europeia ela sai dos anos 90 de 15 países para nos anos 2000 para 25 países. Aquele crescimento a cada em torno de 10 anos, um incremento de 3 ou 4 países, dos anos 90 para os anos 2000, saiu de 15 para 25, certo? É quase o dobro, certo? Você tem um aumento de 10 países na Europa.
certo? E aí a coisa começa a ficar mais rápida, certo? A coisa começa a ficar mais rápida. Em 2004 eu tinha 25, em 2007 já vai para 27, em 2012 a Croácia entra, já vai para 28 países, certo? E aí a gente tem, em 2012, uma coisa bem próxima do que a gente está ainda, ou seja, o bloco ele ainda está em, em formação, né? O bloco ele é muito dinâmico, a União Europeia. Nós temos 28 países e aí o grande passo para a formação de uma união econômica, certo? O grande passo para uma união econômica é que a gente vai aprofundar agora aí, fazer mais uma discussão sobre isso. Então, o primeiro ponto aí que se é colocado aí, certo? O destaque que a gente tem, na verdade, são o passo para a união econômica. Aí nós vamos lá, presta atenção, essa união econômica é o nome, certo? A categoria de bloco que está ligada à união monetária, econômica e política. Então, a União Europeia, ela começa a sair de um patamar de cooperação econômica para um patamar de cooperação política, para um patamar de cooperação no campo da justiça, para um patamar de cooperação do campo de meio ambiente, para questões ligadas a direitos humanos, apesar de eles expulsarem os seus imigrantes, deixar o povo morrer dentro dos barcos e serem violentos, certo? Inclusive, a coisa aí é tão forte que a Inglaterra vai sair do bloco, certo? Inicialmente por questões ligadas, né, além de outros motivos, mas principalmente pela questão ligada às questões de imigração, certo? É bom lembrar que dentro dos documentos e dos tratados da União Europeia, qualquer país, de forma unilateral, ou seja, ele vai decidir sozinho se ele quer permanecer no bloco, certo? Se ele quer permanecer no bloco. Todo o bloco não vai querer perder um ou outro membro, principalmente um membro tão importante do ponto de vista, principalmente econômico, que é a Inglaterra. Então, o que é que acontece? Na verdade, é uma vontade dos ingleses. Inclusive, houve um plebiscito no país, certo? Eu até já falei aqui para vocês a diferença entre plebiscito e entre consulta popular, certo? Porque o plebiscito, os governantes, eles são obrigados. Deixa eu só. Ok. Eles são, eles são obrigados, certo? A positivar, que é transformar em lei, transformar em regra, colocar no papel aquilo que o plebiscito definiu. Eu citei até como exemplo a questão do desarmamento aqui no Brasil. Consulta popular, o nome já está dizendo, se faz uma consulta e toma aquilo como uma ideia base para definir alguma coisa. Às vezes, a consulta popular define 10 pontos de prioridade e os caras só aprovam um. E ainda com alteração, certo? Mas é uma forma de ouvir, isso é uma ferramenta importante da democracia. No caso do Brexit, certo? Exit, saída, BR, saída britânica da União Europeia, isso foi um plebiscito, ok? Então, ainda está ocorrendo o processo de saída. Então, o Tratado de Maastricht, né, que vai para a questão que é o documento mais forte e que abre a União Europeia para a entrada de uma série de países, ele tem alguns pontos importantes, algumas coisas que a gente já discutiu aqui agora, certo? Primeiro, era assumir uma união econômica e monetária, certo? Não apenas econômica, mas também em moeda, também em regras econômicas, certo? O segundo ponto é ampliar a União Europeia, né? Ele usa o termo aqui, basear numa política externa, certo? Mas principalmente do ponto de segurança. Então, aquela aliança militar que foi formada lá
na Guerra Fria, que era a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era a aliança militar dos países capitalistas, com a participação de muitos europeus, França, Inglaterra e tal. Basicamente, a Europa ela começa a observar as questões ligadas à segurança muito mais em contato, em discussão entre os países europeus, mas, claro, não deixando de lado a OTAN, que tem a participação dos Estados Unidos, tem a participação do Japão, por exemplo, que não são países europeus. Mas a Europa começa a discutir muito as questões ligadas à segurança, ao meio ambiente, como eu falei. Inclusive, o Brasil tá sofrendo um pouco aí com essa, vamos dizer que pressão mesmo, essa pressão europeia para que o Brasil cuide do meio ambiente, principalmente da região amazônica, que tem influência no clima do mundo todo, certo? Então, isso aí é uma coisa que a Europa assumiu depois do Tratado de Maastricht, certo? Depois, pontos ligados à justiça, que a gente já falou, né? Questão de justiça. Depois, um ponto ligado a uma coordenação política e econômica. É daí que surge o Parlamento Europeu, com mais de 700 deputados, certo? Então, você tem as organizações políticas em cada país, mas você tem uma organização política europeia, inclusive com representação, certo? Eu não sei ao todo, mas são 750, parece, um pouco mais que isso, em torno disso, a quantidade de deputados, ou seja, a Europa ela começa a tomar decisões políticas em conjunto. Claro que isso vai funcionar com uma entidade supranacional, ela está acima dos países. Porém, aquilo que é definido lá é necessário que os países adotem e transformem em lei lá, para não quebrar a autonomia que cada país tem, que é uma das coisas que é fundamental para você ser considerado um Estado, né? Você tem que ter o reconhecimento dos outros, você tem que ter autonomia em alguns setores, ok? Então, as constituições desses países, os códigos, certo, desses países ainda existem, eles não foram extintos, certo? Mas existe diretrizes que são tomadas acima deles e eles passam a seguir, certo? Ok? Então, ainda nessa sequência aí do Tratado de Maastricht, vamos ver aqui o que é que ele traz mais para a gente, questão da coordenação política e econômica, certo? Questão de uma política orçamental, né? Bom, orçamento é você planejar aquilo que vai gastar, então a Europa já faz isso em conjunto. A gente aqui no Brasil, por exemplo, tem uma dificuldade enorme de aprovar o nosso próprio orçamento. Essa guerra pública, essa guerra política que nós temos aqui no nosso país, a gente tem dificuldade de formar, aprovar, inclusive, o nosso próprio orçamento. Isso passa pelos estados também brasileiros. A Europa ela já discute orçamento entre os países, ela já tem uma discussão orçamentária em todo bloco, certo? Controlar os gastos. Inclusive, nós temos um, um tipo de... Deixa eu ver aqui como é que eu falaria para vocês isso. É uma espécie de Tribunal de Contas Europeu, pronto. É mais ou menos isso. O Tribunal de Contas Europeu. Ou seja, eles criaram um órgão, certo? Jurídico, um órgão jurídico para fiscalizar as contas do bloco, certo? Para controlar gastos, para aprovar contas, certo? Então, é uma coisa muito bem avançada do que o que a gente, por exemplo, discutiu em NAFTA, discutiu lá em Mercosul. Ainda dentro dessa questão do Tratado de Maastricht, né, o que é um dos pontos mais importantes dessa composição da União Europeia e da formação da União Europeia, que é em 1999, né, no Réveillon, certo? A data é bem simbólica mesmo, 1º de janeiro, quando vira o ano de 98 para 99, a Europa passa a usar o euro como moeda, certo? Porém, certo, alguns países, mesmo fazendo parte da União Europeia, não
aceitaram essa substituição da moeda por algumas imposições internas e algumas, como foi o caso da Inglaterra, até por uma pressão norte-americana, porque a ideia de formar o euro era ter uma moeda forte para competir no mercado internacional como referência, que seria a única forma de ganhar mercado em relação ao dólar americano. Os ingleses, que têm toda uma história atrelada aos Estados Unidos, foram os ingleses que colonizaram os Estados Unidos, foram os ingleses que se mantêm como principal parceiro estadunidense na Europa. Eles não aceitaram, eles continuaram com a Libra, certo? Suécia, Dinamarca, foram outros países que também não aceitaram. A Grécia, inicialmente, também não aceitou. Por isso que foi formado duas áreas na Europa, que era chamada uma delas era chamada de zona do euro. O que era a zona do euro? A zona do euro era aquele conjunto de países que aderiram à moeda única dentro do bloco, certo? A Grécia, inclusive, depois de uma grande crise que passou, certo? A não aderência, né? Aderência, não sei se é isso, depois vocês veem aí com o Cristóvão e com o Júnior, mas o fato da Grécia não aderir à União Europeia, a União Europeia não, o euro colocou ela em alguns problemas do ponto de vista econômico. Inclusive, pouco tempo depois, a Grécia aderiu também ao euro, né? Certo? E aí, a Europa hoje tem 28 países, a União Europeia, perdão, tem 28 países, onde desses 28, 19 são membros e sobra aí 9, os 9 são cooperados, ainda não têm acesso a todos os benefícios ou não pode oferecer determinada coisa que o bloco exige, mas tem uma tendência a isso se fortalecer. E aí, para a gente concluir aqui, a gente tem as instituições que a União Europeia ela criou para administrar esse bloco, que é o maior bloco do mundo, certo? Como eu falei para vocês, o mercado consumidor bastante grande, né? Quase 500 milhões de habitantes. São 28 países, entre esses 28, economias fortíssimas, certo? Como França, Alemanha, Itália, Holanda, certo? A própria Inglaterra, que ainda está nesse processo de saída, mas ainda não saiu totalmente. Então, as instituições europeias, a primeira delas eu tinha falado, o Parlamento Europeu, certo? E aí o tira-dúvida lá do número, são 751 deputados, a necessidade de ser ímpar para poder, em uma decisão, não ter empate. Mas, mesmo assim, as decisões elas são tomadas diante de muitas discussões, o que faz com que você não tenha, por exemplo, imaginem 750 deputados, 375 de um lado e 376 do outro. É uma divisão, mesmo que você tenha o que nós chamamos de maioria simples, né? Mas é uma divisão. Então, a tendência é que dentro de um bloco econômico não ocorra isso, de que você tenha muitas discussões e mais discussões, para um ou outro lado convencer, certo, de que a coisa certa a se fazer é isso ou aquilo, para não ter uma divisão dentro do bloco. Aí nós temos o Conselho da União Europeia, certo? O Conselho da União Europeia está ligado à produção das regras, das leis. Seria o legislativo da União Europeia, certo? E você tem ela é formada, a diferença do Conselho para a Comissão Europeia. Isso é interessante. O Conselho da União Europeia é formada pelos presidentes dos países, os chefes de Estado, presidente, primeiro-ministro. Esse é o Conselho. A Comissão Europeia é formada por um presidente